Na resenha de hoje nós vamos ter um livro que foi uma frustração prazerosa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos ter a resenha desse livraço aqui, Terceirização da Fé. Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus, do autor Tomás Camba, da editora Mundo Cristão. Mas antes, eu preciso te convidar a fazer parte do Concílio Livros e Teologia, porque você fazendo parte desse concílio, você ajuda o nosso canal a crescer, a melhorar o nosso equipamento, mas também tem alguns mimos que só você vai receber. Então, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Pois bem, esse é um livro bem interessante. Assim que ele saiu, eu me interessei bastante, principalmente por causa desse título. E aqui nós temos um livro de 96 páginas, então é um livro para você ler em uma sentada. Eu li ele em apenas um dia, peguei ele de manhã, li um pouco, depois li um pouco à tarde e terminei de ler à noite. Então, dá tranquilo para você ler ele em um dia, no máximo 2 dias. O autor é de nacionalidade angolana, mas vive aqui no Brasil, e essa é a sua primeira publicação. Ele é pastor de jovens lá na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e também é professor de teologia e filosofia. Antes de eu falar das minhas observações sobre esse livro, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse nesse título, Terceirização da Fé. Sobre o que você acha que essa obra vai falar? E mais, dá uma olhada nesse subtítulo. Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Sobre o que você acha que o autor Tomás Camba vai tratar nessa obra? E se eu adicionar uma indicação feita pelo pastor Iago Martins, lá do Dois Dedos de Teologia? Dá uma olhada nessa indicação. Você já foi oprimido por uma liderança espiritual que se propunha intermediar entre você e Deus? Tomás é muito competente em nos fazer enxergar a libertação pessoal que há em Cristo e o caminho de intimidade que está aberto a todo cristão que ama o Senhor. Louva a Deus pela obra que ele entrega e por toda a liberdade em Jesus que ele oferecerá aos santos. Dá uma olhada, pega tudo isso e qual é a expectativa que você teria ao ler esse livro? Muito bem, eu posso estar enganado, mas quando eu vi o título desse livro e li o seu subtítulo, Assuma a Responsabilidade do Seu Relacionamento com Deus, e vi também a indicação feita pelo pastor Iago Martins, eu só pensei em uma coisa. Esse livro vai tratar exclusivamente de uma crítica e de uma forte crítica àquelas pessoas que terceirizam a sua fé, aquelas pessoas que colocam a sua fé em pastores, em gurus da fé, onde eles não buscam ter um próprio relacionamento com Deus, e aí tudo que eles têm é intermediado por esse guru da fé. Imaginei que seria uma crítica àquelas megas igrejas que tem sempre aquele pastor principal que é o transmissor da palavra de Deus, no sentido de que nada que ele fale está errado, porque afinal de contas ele é um transmissor oficial da palavra de Deus. Eu pensei que seria uma crítica a tudo isso. E se eu for bem sincero, nos 3 ou 4 primeiros capítulos é isso que acontece. Mas depois, bem, eu estou me adiantando, vamos voltar um pouquinho nos textos que vão fundamentar esse livro. Existem 2 textos muito importantes que vão percorrer todo esse livro e eu achei o link muito bem feito pelo autor. O primeiro texto é quando, lá em Êxodo, o povo está ao pé do Monte Sinai e Deus avisa então que vai falar ao povo. E aí o povo fica com medo e fala, não, Moisés, fala para Deus falar com você e você nos falar o que Deus quer e nós então vamos obedecer. Mas nós mesmos, o povo, não queremos ouvir a Deus, fale você com Deus. E aí Moisés sobe lá no monte e quando ele desce, ele está com a face brilhando e é tão brilhante que ele tem que colocar um véu na sua face. Esse é o primeiro texto que vai percorrer todo esse livro aqui. O segundo texto está lá no Novo Testamento, quando Jesus morre. Quando Jesus é crucificado, a Bíblia fala que o véu se rasgou. Pois bem, nós temos lá no Velho Testamento alguém que tem que colocar um véu para encobrir alguma coisa, e aqui no Novo Testamento nós temos um véu rasgado para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus. Muito bem, agora que eu falei os textos que embasam a argumentação do autor, eu posso voltar um pouquinho na minha expectativa. Como eu disse, eu tinha uma expectativa de uma forte e ácida crítica a pastores que acreditam que são intermediários entre Deus e o seu povo. E também crítica ao próprio povo que acredita que o pastor é esse intermediário.
E como eu disse, nos 3 ou 4 primeiros capítulos, isso sim é construído e até de uma certa forma satisfeito, ao ponto de chegarmos em um capítulo onde vamos ver o Thomas Kamba fazer uma diferenciação entre pastores e gurus. E aí ele vai dizer como é que um pastor age e como é que um guru da fé age. Então, nos 3 ou 4 primeiros capítulos, a minha expectativa foi satisfeita. Porém, a partir daí, o autor pega uma outra direção. E lembra que eu disse lá no início que foi uma frustração prazerosa? Pois bem, a minha frustração foi exatamente essa. A partir do 3º ou 4º capítulo ali, nós vamos ver o autor pegar uma outra direção que não era aquela que eu esperava. Porém, a direção que ele pega é uma direção extremamente interessante e que me cativou. Por isso que eu me frustrei, mas logo depois tive o prazer e o deleite de ver que o caminho que o autor pegou não era aquele que eu esperava, mas era um caminho muito bom e um caminho que eu gostaria de seguir também. Esse novo caminho tomado pelo autor é bem mais devocional e pastoral. Nesse caminho, o autor vai nos falar que existem outras formas de nós terceirizarmos a nossa fé. Nós não só terceirizamos a nossa fé quando nós confiamos em homens como intermediários entre nós e Deus, mas também terceirizamos a nossa fé quando nós mesmos não buscamos ter intimidade com Deus. Afinal, se você analisar o texto lá de Êxodo, foi exatamente isso que o povo fez. Ele mesmo não queria ter intimidade com Deus, ele preferiu que outra pessoa tivesse. Então, o primeiro pecado aí não é só colocar a sua expectativa em outra pessoa. O primeiro pecado é quando você próprio não quer ter a sua intimidade com Deus. Você mesmo não quer ter um relacionamento com Deus. E aí ele vai nos dar pelo menos 3 formas de nós terceirizarmos a nossa fé. A primeira delas é quando eu não medito na palavra. É quando eu não quero conhecer a palavra de Deus. É quando eu não estudo a palavra de Deus. Obviamente, se eu não estudo, eu vou ter que confiar em pessoas que estudam. Então, eu terceirizo a minha fé. E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica a pastores no sentido, você não pode confiar. Mas eu estou dizendo de você colocar toda a sua confiança ou tudo aquilo que você conhece sendo intermediado por alguém. Você mesmo não buscar ter um conhecimento próprio da palavra de Deus. Então nós temos essa forma de terceirizar a nossa fé. Uma outra forma de terceirizar a fé é quando nós dependemos das orações dos outros porque nós mesmos não oramos. Mais uma forma. E existe uma terceira forma de terceirizar a nossa fé, que é quando nós tratamos o culto público como apenas comunhão com os irmãos e não comunhão com Deus. Sim, o culto público é para comunhão com os irmãos, mas é principalmente, prioritariamente, para termos comunhão com Deus. Então não podemos terceirizar a nossa fé na comunhão com os irmãos. O culto não foi feito para termos apenas comunhão com os irmãos, mas ele foi feito prioritariamente para termos comunhão com Deus. Então, ele vai desenvolver isso nesses capítulos, são 3 capítulos bem interessantes, dessas 3 formas de nós terceirizarmos a nossa fé. E por falar em capítulo interessante, tem 2 capítulos aqui que são muito, muito bons. O primeiro deles tem o título de O Canto da Sereia, e eu gostei muito desse título porque explicita muito bem aquilo que ele quer demonstrar, que é quando nós somos atraídos por promessas efêmeras. Então, ao invés de nós buscarmos o Evangelho, de buscarmos a Deus, nós somos atraídos por aquelas igrejas que fazem boas promessas para você. Vai dar tudo certo, seu casamento vai ser top de linha, sua vida financeira vai voar, você vai ser o cara no seu emprego e tudo isso. Então, você muitas vezes vai deixando o Evangelho de lado porque você está escutando o canto da sereia. O segundo capítulo que eu recomendo também, e que eu achei muito bom, foi Espiritualidade do Espetáculo. Mais uma forma de nós deixarmos o Evangelho de lado, a comunhão com Deus de lado, e nós focarmos no sobrenatural, buscarmos o sobrenatural de Deus. Ora, o que nós deveríamos buscar é vida de intimidade com Deus, e se isso vier com o sobrenatural, amém. Mas se não vier, não é o sobrenatural que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a vida de intimidade com Deus. Muito bem, pessoal. Esses foram os apontamentos que eu achei importante trazer para a resenha aqui. E agora eu vou deixar com vocês um material, caso vocês estejam interessados no livro, queira conhecer um pouquinho mais a respeito dessa obra. O primeiro material é um vídeo lá do canal Desenvolvendo a Salvação. Bem, o canal Desenvolvendo a Salvação fez uma resenha desse livro com alguns aspectos que eu não citei aqui, eu citei alguns que ele não citou lá, então vale a pena para complementar essa resenha.
O link vai estar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Também vai estar lá embaixo o link para o podcast lá do bibotalk.com, que levou o autor e fez uma entrevista com o autor a respeito desse livro lá no podcast. Ficou bem bacana, então serve também como material de apoio para que você entenda um pouquinho mais a respeito do livro. O link vai estar lá embaixo. Outro material bem interessante é a palestra que o próprio autor fez lá na Igreja Batista do Morumbi, onde ele é pastor de jovens, então ele fez uma palestra a respeito também desse assunto, que ficou bem bacana, lá embaixo tem o link. E também eu fiz uma resenha escrita, eu escrevi um artigo a respeito desse livro, que foi publicado lá no evangelhoemquestão.com. Os links de todo esse material vai estar lá embaixo e eu recomendo que você assista pelo menos algum desses vídeos e leia lá a resenha ou o artigo que eu fiz lá no evangelhoemquestão.com, porque é realmente uma pegada bem diferente, bem interessante. Foi realmente uma frustração prazerosa. Me frustrei porque pensei que o livro tratava do assunto de uma forma e aí o autor trouxe uma forma toda nova de ver a terceirização da fé. Terceirização da fé de Thomas Camba, da Mundo Cristão, vai levar 8 mochés. Isso mesmo, 8 mochés. Um livrinho com 96 páginas que você mata em uma sentada. Um livro que você deve ler. Esse é aquele livro que quando você tiver que esperar, por exemplo, no seu dentista, numa consulta médica ou em qualquer outro lugar, você está esperando a sua esposa no salão de beleza, se bem que todos os salões de beleza estão fechados, pelo menos na maior parte do Brasil. Pois bem, quando você tiver que esperar alguma coisa, pegue esse livro, vai te instruir, vai te levar por um caminho que você não espera, pelo menos me levou por um caminho que eu não esperava e no primeiro momento foi frustrante, mas depois foi muito prazeroso. Indico sim que você leia Terceirização da Fé, do Thomas Camba. Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, clique lá embaixo no like, ajude a espalhar o Livros e Teologia nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.